Nossa, eu não StreamYard. conhecia, sabia? Achei bem Muito bacana. bom. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a professora Samantha Dufner. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do currículo da professora e depois peço que ela mesma se apresente também. Então, a professora é mestra pela Unifiel de São Paulo, é advogada, é consultora, parecerista, quase 30 anos de experiência na área civil, coordenadora e professora da pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões do ProOrdem de Goiás, convidada da Escola Superior de Advocacia de São Paulo e vários outros cursos, membro do IBDFAM, pesquisadora de biodireito, bioética, enfim, é só um resuminho aí de um currículo grande e que eu tive aí o prazer de conhecer a professora Samantha no grupo de pesquisa que eu coordeno e ela tem sido alguém fundamental lá para as discussões que a gente vem fazendo. Então, bem-vinda aí, professora. Muito obrigada, querido Alexandre. Assim, eu fico imensamente grata pelas suas palavras, pela sua apresentação. Nada a acrescentar, a não ser que sou uma eterna aluna, além de professora. Arrisco, né, alguns escritos por aí para poder contribuir um pouquinho com um pensamento crítico reflexivo. E esse grupo de pesquisa que você me permitiu ingressar tem sido fundamental para esses diálogos interdisciplinares entre direito civil, direito constitucional, direitos humanos e outros saberes. Então, é um prazer estar aqui com o seu público e ficou aberto para essa discussão tão gostosa das famílias plurais e dos desafios dela no nosso planeta, né? Pois é, e desafios aqui não faltam, né? A nossa ideia aqui é da gente apresentar grande questão que a gente tem uma pluralidade imensa de pessoas, de composições familiares, de composições societárias, de como nós vivemos o mundo, nossas experiências, e o direito está sempre correndo atrás, sempre correndo lá atrás, tentando incorporar, tentando reconhecer, mas com uma grande dificuldade. E eu queria então começar, Samantha, falando um pouco sobre um pouquinho da história, né, para a gente poder chegar aqui e mostrar os problemas. Eu acho que é importante falar dos fundamentos. E o direito, como a gente conhece, até pensado no direito de família, né, e não das famílias, ele tem uma herança judaico-cristã, ocidental, que formatou, que deu a forma como o direito de família, como eu estudei ainda, quando eu estudei ainda era direito de família, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é essa herança que a gente ainda carrega desse direito da família, de família no singular aí. Ele ainda continua sendo direito de família. Se você abre o Código Civil, ele está lá, direito de família, e ele foi esculpido dessa maneira, mais de 100 e tantos artigos para regular o casamento hétero entre homem e mulher, e apenas 4 artigos para regular a união estável também entre homem e mulher, e a invisibilidade total de outros núcleos, né? E essa disparidade, ela tem realmente essa raiz, né? Não dá para a gente ignorar que o advento desta família, que é esculpida na nossa lei civil hoje, ela é o retrato da família nuclear de origem cristã, né, judaico-cristã. E curioso é que se a gente olhar para os fundamentos, como você diz, nem sempre foi assim, né? Na antiguidade, nós tínhamos grupos livres que pensavam as suas sexualidades, as suas formas de viver, de se relacionar, completamente desprendidas. Nós tivemos sociedades que tinham regulação matriarcal, nós tivemos sociedades onde a poligamia ela era incentivada, a homossexualidade ela não era, nunca foi vista como um tabu, muito pelo contrário, personalidades trans já existiam em povos antigos, como os maias, os astecas. Então, enquanto nós estávamos mergulhados, isso antes de uma crença cristã, onde nós não tínhamos uma ideia da religião tal qual ela é hoje, mas nós tínhamos uma crença politeísta, as pessoas tinham liberdades e as formas de viver, de se relacionar, de amar, eram completamente distintas. Quando
Até mesmo nesse momento do Código de Hammurabi e da Lei das 12 Tábuas, nós ainda tivemos uma regulação que misturava um pouquinho dessa ideia do divino com o legal. E essa regulação, curioso, né? Ela trazia aquele Deus punitivo, aquele Deus que castigava, e ele já começava a trazer uma distinção, não propriamente usando a questão da homossexualidade, mas uma distinção entre o papel da mulher no núcleo familiar e o papel do homem, a quem era permitido ter várias concubinas, inclusive dentro da própria casa, como escravas sexuais, né? E somente quando nós nos aproximamos do cristianismo, né, e das ideias do ideal hebraico, antes até do cristianismo, que começou-se a cultivar uma ideia de uma moralidade familiar. Essa moralidade familiar, ela trazia uma identidade com essa família nuclear que nós temos hoje. Essa que é formada por um homem, né, que é o chefe da família, então sempre há um esteio de patriarcado, onde ele é o dominante em todas as questões decisórias, sexuais, econômicas. Existe a figura da mulher, que é pintada e moldada como aquela que é submissa, a rainha do espaço privado da casa, onde ela é uma espécie de escrava, porque o trabalho doméstico até hoje ele não é remunerado, e quando surge essa ideia do cristianismo, e Engels deixa muito claro isso na sua obra, a monogamia ela é exigida apenas da mulher. Olha que coisa, né? A mulher deveria ser monogâmica, o homem continuava com a garantia de ter várias concubinas, o homem podia absolutamente tudo, e a ideia da monogamia da mulher era exatamente para garantir a legitimidade da prole, né, a certeza da paternidade do homem. E nós carregamos essa herança, que é uma herança cristã, e que depois se tornou, né, a gente transportando isso para o cenário brasileiro, né, o Brasil colônia, a herança portuguesa, então nós temos uma colonialidade nas nossas ideias de família, que é a herança da Igreja Católica Portuguesa, que foi, né, nosso grande colonizador. Sim, e eu acho interessante quando a gente joga isso numa perspectiva histórica e de outras culturas para exatamente mostrar que nem sempre foi assim e não é assim em outros lugares também, né? E aí você faz uma referência, por exemplo, ao Engels, quando ele fala da origem da família, né, e do Estado, e vai mostrar que, inclusive, esse formato de família do que nós chamamos de família tradicional, ou que é chamada de família tradicional, é inclusive uma criação bem recente, né? Uma criação que tem a ver com o próprio a gênese do capitalismo, porque mesmo na Idade Média havia outras concepções de família, durante o Império Romano havia outra concepção de família e por aí vai, né? E aí você chama atenção para algo muito importante, que é essa correlação entre família e casamento, porque o casamento é o que vai garantir a prole, né? E eu queria, então, que você falasse, né, explicasse melhor isso, quer dizer, não necessariamente família tem a ver com casamento, mas durante muito tempo na nossa história, jurídica, inclusive, as duas coisas eram quase que sinônimas, né? Eram sinônimas, essa crença foi cultuada exatamente já na antiguidade, né? Ela apareceu no Código de Hammurabi, depois na Lei das 12 Tábuas, que eram as primeiras leis que nós tivemos, que, segundo os autores dessa lei, ela tinha sido inspirada, ditada, né, pelos deuses da época, né, esculpidas em pedra, essa que era a crença. E o curioso é que, assim, grande parte dessas leis, elas regulavam a família, e regulando a família através do casamento. Então, a ideia era a seguinte, existia uma esposa, uma mulher, então as relações homossexuais já eram colocadas fora dessa ideia de família e fora da ideia do casamento, então ele já surgiu com a ideia de um núcleo heterossexual, certo? Apesar de que a em grande comprovação histórico e científica de que lá na época, né, na Grécia e na Idade Romana, que os homens eles tinham relações homossexuais, isso não comprometia
em nada a sua posição sexual, em nada as suas relações, era uma prática como outra qualquer, entende? E apenas as questões começaram a ser punidas dentro desse âmbito da da homossexualidade quando o homem era flagrado numa posição passiva, porque aí ele seria equiparado à mulher que era diminuída na sua força social e política. Então, um homem jamais poderia ser diminuído na mulher. Para você ver, Alexandre, como as lutas das mulheres, né, e a luta LGBT, elas nascem juntas, elas crescem juntas e elas se reafirmam juntas, né? Então, quando surge essa ideia de regular uma família nessas dois códigos, ela já é traçada a partir de que a família deveria ser heterossexual, a figura da família era pela esposa, não se tinha ainda um regramento do casamento civil, o casamento ele era religioso, ele era traçado através de normas sociais, então o pai da noiva combinava com o pai do noivo, existia um ajuste entre interesses, nomes, o ajuste era econômico, e quando a mulher, que era privada das suas posses, né, o patriarcado do pai passava, né, para o patriarcado do marido, quando ela cruzava o portão da casa do seu marido, é nesse momento que ela passava com os seus bens móveis, ela levava o dote, e ela não poderia ser titular da propriedade, porque a mulher não tinha esse direito de propriedade, e é ali nesse momento que nascia a ideia de um casamento, que era um casamento religioso, com uma única mulher, que deveria ser monogâmica para ser honesta, e o homem poderia ter relações com aquelas que eram as concubinas, as escravas sexuais, e também com homens escravos sexuais, como ele bem quisesse, isso desprendido da ideia de um casamento, que até então era o casamento religioso. Bem, tem a participação do seu grupo de pesquisa, eu acho, lá da Federal de Goiás. Da Federal de Goiás. Aí. Oi, pessoal, que bom vê-los aqui. Eu queria retomar, na verdade, essa questão, então, da virgindade, né, da mulher, porque só era... a virgindade tinha valor, então, como um valor de mercado, né, no mercado do casamento, a virgindade, então, da mulher, e como você disse, para o homem, na verdade, nada disso nunca foi pedido, né? Nada, nada. A mulher tinha que ser virgem, porque já havia uma divisão social entre mulheres honestas e mulheres não honestas, né? E claro que se você fala de mulheres honestas, aquela ideia de mulher para casar, mulher para ser mãe dos filhos, a mulher virtuosa, né? Tal qual é pintada até hoje pela religião. Você veja que nós não perdemos muitos dos estigmas, né? A gente fala da idade da antiguidade, e isso combina muito com a nossa atual pós-modernidade. Isso para nossa tristeza, né, Alexandre? Para ver que nós evoluímos tão pouco nessa questão dos costumes e da família. Então, já havia essa divisão entre mulheres, né? Haviam as mulheres que eram as mulheres do sexo, as mulheres da arte, as mulheres que já tinham perdido a virgindade, as mulheres que tinham uniões livres, que também tinham essa pecha de mulheres que não eram para casar. Com essas mulheres tudo era permitido, e as demais elas deveriam ser virgens, negociadas pelas famílias, e elas deveriam, inclusive a ruptura da virgindade deveria ser ostentada, né? Como se a gente vê nos filmes, né? Como uma prova dessa castidade da mulher. E você veja, nós tiramos a expressão mulher honesta da lei, do Código Penal, em 2009. Alexandre, é surreal a gente acreditar que esses valores que vêm da idade antiga, né, eles estejam até hoje flertando com o nosso direito moderno. E isso é uma afronta ao prisma da dignidade da pessoa e da dignidade da mulher, porque quando você cria a ideia de que só existe uma mulher virtuosa, casta, virgem e honesta, você faz o quê? Você discrimina todas as demais e reprime
qualquer liberdade sexual e reprodutiva e liberdade para a constituição de outros núcleos familiares, porque todos aqueles que estão fora dessa realidade, desse matrimônio heterossexual, casto, cristão, que tem o fim da reprodução, tudo aquilo que destoa deste modelo é visto com fins, com olhos de preconceito e discriminação. Exato. Não, e eu ainda vi, né, quer dizer, eu ainda estudei sobre o Código Civil revogado, né, e beleza, em 66 há uma mudança formal, mas ainda constava lá no Código Civil, durante boa parte do século XX, de que você podia desfazer o casamento em até 10 dias se o marido descobrisse que a mulher não era virgem, era o menor prazo prescricional, os professores brincavam que esse era o menor prazo prescricional da lei civil. Isso é bizarro, imaginar. A gente está falando de uma legislação de um país como o Brasil, não está falando da Arábia Saudita, do Irã, né? A gente está falando daqui, de algo que valeu até pouquíssimo tempo atrás, se você pensar em termos históricos. Somente no Código de 2002, que isso foi modificado, a mulher, ela permaneceu relativamente incapaz, a mulher casada, até 1962, né, onde ela não podia sequer trabalhar fora, ela estava ao lado dos loucos de todo gênero e dos silvícolas, que era como se chamavam os índios, somente pelo fato de ser mulher. Então, você veja como estas questões, elas estão antigas, e como até hoje nós precisamos repensar totalmente esse modelo num Estado que se diz laico, né, e que até hoje não é efetivamente laico. Eu fico realmente impressionado, eu falo isso muito com meus alunos, que nessa legislação que ainda ficou vigorando até 88, até a Constituição de 88, a gente ainda, apesar de falar que todo mundo é igual perante a lei desde o século XIX no Brasil, a gente ainda tinha diferenças legais no casamento na família entre homens e mulheres. Você lembrou aí que o marido era o chefe da relação conjugal, né? A mulher era relativamente incapaz, inclusive durante muito tempo ainda foi considerada assim. Mas tinha também uma diferença dos filhos, né? Então, filhos havidos dentro do casamento, fora do casamento, filhos adotivos, tinha toda uma hierarquia aí de quem podia herdar, de quem era reconhecido, quem não era, né? Exatamente, eles reforçaram o papel do casamento e não era à toa. Todas as relações decorrentes do casamento, elas eram consideradas legítimas. Então, os filhos nascidos dentro do casamento, e para isso que existe a famosa presunção pateris est, a presunção de paternidade dos filhos concebidos ou nascidos na constância do casamento. Então, todos os filhos ganhavam o rótulo de legítimos, então eles tinham automaticamente o reconhecimento da paternidade, direito ao nome, direito à herança, e outros direitos que decorriam. Todos os filhos que nasciam fora dessa relação matrimonial, casamento então civil aí, né, porque a gente já está falando de algo mais recente, eles eram tidos por ilegítimos. Então, eles não tinham seus direitos, eles não tinham direito ao nome, aquela vergonha, né, do pai desconhecido na certidão, a privação dos direitos de herança, dos direitos alimentícios, do cuidado e da afetividade familiar, né? Então, tudo isso era tido. Fora do casamento, filhos adotivos, então, eram vistos de uma maneira absolutamente pejorativa e não se falava em socioafetividade ou modelos de reprodução humana, não se falava em nada disso. Então, a realidade era o eixo único que legitimava socialmente as pessoas ali inseridas era o casamento civil. O eixo que vulnerabilizava essas pessoas era todo aquele que estava fora do matrimônio civil, e era 8 ou 80, Alexandre. O Emanuel está aí participando também. Eu esqueci de ligar, o Emanuel está aí participando também. Vamos lá, vamos andar um pouquinho para frente, né? A gente vai ter, então, com a Constituição de 88, a ideia de famílias plurais. O tema nosso hoje aqui é exatamente a pluralidade das famílias. A Constituição usa, de forma exemplificativa, né, algumas formas de plurais, o pai e a mãe, ou só o pai, só a mãe, só os irmãos, de maneira exemplificativa, né? E aí você trabalha no seu livro, acho que
sei se conseguiu, todo mundo vai ver, mas está aqui, Famílias Multifacetadas, que eu indico, recomendo aí. Você trabalha com a ideia de multiculturalismo, né, das famílias. E aí, então, o que eu queria entrar na ideia, então, dessas famílias plurais, né? Que pluralidade é essa? De que pluralidade é essa que a gente está falando? Essa discussão ela é muito antiga, como nós estávamos falando, ela remonta à antiguidade de que nós temos figuras diferentes, formas de viver, de amar e de se relacionar completamente distintas. Mas no Brasil, especificamente, nós aumentamos esse debate no momento da ADI 4277, né, e da DPF 132, então, novamente, né, aquele enlace entre o direito de família, das famílias aí, e com os direitos LGBT no Brasil. Porque foi nesse dia que o ministro saudoso Carlos Aires Brito, né, um sopro de sabedoria ali no Supremo Tribunal Federal, ele, nesse dia, nesse julgamento, ele declarou o reconhecimento, né, das famílias homoafetivas, em especial a união estável homoafetiva, mas nesse mesmo julgamento, que poucas pessoas atentam, é que ele deu uma interpretação extensiva do conceito de família no Brasil. E foi aí que ele veio remodelar o artigo 226, que é a hierarquia que ilumina o direito de família no Código Civil de 2002. E o direito de família, ali da Constituição, ele fala no casamento civil, ele fala na união estável entre homem e mulher, na Constituição apenas, e ele fala apenas da família monoparental. E foi aí que o ministro Carlos Aires Brito, com aquela sabedoria que lhe é peculiar, ele disse que esse rol é meramente exemplificativo, porque nós temos que entender, pela interpretação não reducionista do conceito de família, que, na verdade, ele é um tipo aberto, ele é genérico e ele comporta vários tipos de pessoas e de formas de viver e de formas de olhar, e foi aí que ele trouxe uma expressão que eu acho tão linda, né, que a família é um continente. Alexandre, foi aí que eu me debrucei, porque até então a gente falava de multiculturalismo em outras disciplinas, mas não em multiculturalismo no direito. A gente falava em famílias plurais, mas a gente não entrava na ideia propriamente dita dos direitos humanos, que fala do multiculturalismo. E aí, pegando esse gancho do ministro, eu falei, bom, se a família é um continente, e se nós partimos da ideia que um continente é formado por países e vamos transportar essa ideia para as famílias, cada país, cada família seria formada a partir de quê? De suas tradições, de seus costumes, de suas crenças filosóficas, religiosas, pessoais, políticas, dos seus afetos, dos seus desejos, dos seus prazeres sexuais, das suas formas de viver, de se relacionar e de ver o mundo, da sua ancestralidade. E que essa ideia de que você tem núcleos e países que tenham formas de ver, de viver, de estar tão diversas entre si, mas que convivem de forma harmônica e num eixo de paz, neste globo, neste continente que se chama família, é essa ideia de famílias multiculturais. Foi aí que eu avancei um pouquinho mais nessa ideia de pluralidade familiar para mostrar que nós precisamos respeitar a família homoafetiva, a família transafetiva, que possui uma realidade ainda mais singular, com suas especificidades, mas também pessoas que podem vir de outros países, crenças religiosas que flertam com a poligamia, com núcleos não monogâmicos, com formas mais livres de viver, com perfis identitários muito diversos, como pessoas não binárias, de gênero neutro e de orientações sexuais bastante diferentes. Aí a gente chega na ideia de um poliamor, a gente chega na ideia de famílias paralelas, a gente chega na ideia de famílias parentais, de pessoas solo, não solteiras, jamais solteiras, Estado Civil não classifica pessoas. Então, essa ideia
ideia de que o fato de ser diferente é uma garantia constitucional. E o fato de ter o direito de ser tratado de forma isonômica pela lei é o direito de toda pessoa diferente. Então, é dentro dessa ideia que nós vamos ter uma multiculturalidade, não impondo a ninguém, nem a família monogâmica, nem a família hétero, nem a família formada pelo casamento, nem a necessidade de ter filhos, porque esta ideia de que existe uma família modelo, ela é excludente e ela é discriminatória de outros modelos culturais que merecem a recepção familiar, né? Merecem a proteção do Estado. Não cabe ao Estado dizer quem é ou quem não é família. Cabe ao Estado proteger toda a família, já que ela se insere no núcleo da privacidade e no núcleo da intimidade do ser, no núcleo da sua cultura e no núcleo das suas crenças pessoais. Então, não cabe ao Estado dizer qual é o planejamento familiar deste ou daquele. Muito bom. O professor Danilo Vilela está aí. Nós estamos muito bem acompanhados, hein? Dois Pois é. professores feras maravilhosos aqui. Meu abraço a vocês, viu? Bom, uma coisa que sempre me chama muita atenção, a gente vai voltar a falar de famílias envolvendo pessoas LGBT+, porque, enfim, é o meu tema de pesquisa, né, e a gente se encontrou muito por causa disso também, mas uma coisa que eu acho interessante a gente questionar, sobre as dificuldades do direito de reconhecer a pluralidade, você falou, por exemplo, de relações não monogâmicas, famílias poliafetivas, né, trisais, enfim. Nós temos também o fenômeno das chamadas famílias paralelas, não é? Sim. E esse mesmo tribunal, tanto o STF quanto o próprio STJ, o STJ também tem, na mesma época que o STF deu a decisão sobre a união homoafetiva, o STJ também estava falando algo parecido, mas esses mesmos tribunais que reconhecem essa família homoafetiva, não reconhecem a poliafetiva, não reconhecem a família paralela. Qual que é a dificuldade do direito de se abrir, né? Ele se abriu com muito custo para os LGBT, mas será que a gente vai ter que fazer o mesmo percurso para outros tipos também? Você tirou a frase da minha boca. Eu sempre digo que hoje a luta pelas famílias não monogâmicas e para poder abraçar com os olhares dos direitos humanos para as famílias paralelas, elas vão ter que perseguir o mesmo caminho das famílias LGBT. Porque, na verdade, existe sim alguém dentro do direito de família que é ainda mais discriminada, acredite você, Alexandre, do que o próprio núcleo LGBT, que são as chamadas, né, de forma muito pejorativa, concubinas. Né? Ainda existe essa palavra no Código Civil, tirado diretamente do Código de Hammurabi. Eu me envergonho de dizer isso, sabe? Que ela foi esculpida lá, a concubina foi colocada como a outra escrava sexual, a não mulher honesta, a não esposa, né? Aquela que é privada de direitos. A concubina no Código de Hammurabi, ela perdia até o direito à maternidade do próprio filho, sabe? Então, assim, é algo muito pesado. E o nosso código hoje, mesmo com uma Constituição cidadã que fala em pluralidade, em diversidade, em cidadania, em dignidade para todas as pessoas, ela continua usando, o Código Civil continua usando a palavra concubinato e marginalizando e retirando os direitos do concubinato. Então, veja, o STF, que tem se mostrado um grande defensor dos direitos LGBT, ainda bem, não fez mais que obrigação constitucional, diga-se de passagem, não é felicitação, não, é obrigação constitucional, ele não se porta da mesma maneira com os direitos da concubina. E acredite se quiser, o relator desse caso, de repercussão geral, que é o tema 529, que reconheceu em 2021 que é proibido o reconhecimento das famílias paralelas no Brasil e voltou a reafirmar a estrutura do concubinato por causa do princípio da monogamia, foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, tão moderno para algumas coisas, tão defensor da democracia, mas está falhando aqui. E eu vejo isso também como um ranço
desta moralidade cristã, como um ranço dessa crença em cima de bigamia, adultério, monogamia e tudo mais, e sem deixar de perceber que a família monogâmica ela não é melhor que a família não monogâmica, certo? Ela simplesmente é diferente, e ela simplesmente é formada a partir das vazões culturais. Mas eu acho que nós temos que avançar demais com relação ao concubinato, depois ainda dessa repercussão geral que veio negar direitos. Com relação ao poliamor, também estamos em invisibilidade total. E é aqui que eu quero dizer para você que eu tenho observado muitos núcleos poliamoristas, que são meus seguidores, e é uma forma de dar vazão, Ale, inclusive a bissexualidade. Porque uma característica dos poliamoristas é que todos se relacionam entre si, mulheres com mulheres, os homens com os homens, e todos entre si. Então, destoa completamente de uma relação poligâmica, tá? Isso é conversa para uma outra, uma questão muito mais profunda. Mas o que eu percebi na pesquisa é, a maioria dos países, ela não proíbe que existam famílias poligâmicas. Ela permite que, como até era, pelo menos até hoje, nos Estados Unidos, a poligamia ela é permitida, né, principalmente dentro de alguma religião, como os mormons e tudo mais. Porém, a maioria das pessoas opta pela monogamia exatamente por esse eixo judaico-cristão que vem em cima do ideário da família tradicional, tá? Da família nuclear, da família heterossexual formada entre homem e mulher. Nós temos que andar muito ainda com relação a esses dois núcleos. Estão mais marginalizados do que o LGBT. Pois assim, não me parece fazer muito sentido o direito querer dizer com quantas pessoas você quer ficar, né? Assim, e aí, toda vez que eu falo sobre isso com os meus alunos, sempre tem alguém que fala, mas como é que divide herança? E a minha resposta é sempre a seguinte, gente, mas isso é um problema de matemática, isso não é um problema de direito. Existe contador para isso, sabe? Vamos valorizar umas profissões dos coleguinhas aqui, existe contador para fazer conta. O problema aí é de conta, o problema aí é de matemática, não deveria ser um problema do direito. E ao que você falou, o ministro Fachin, por exemplo, na ADI 4275, quando ele fala sobre pessoas trans, ele vai dizer, não é o Estado que diz para você quem você é sobre a sua identidade, é a pessoa que diz quem ela é. Por que isso não pode ser, a mesma ideia não pode ser aplicada para, se sou eu quem digo quem eu sou, eu também deveria poder dizer com quem eu quero ficar, né? E quando a gente, não faz sentido, quer dizer, todos os fundamentos, a chamada ratio decidendi, né? Da decisão do STF sobre união afetiva, ou da decisão do STF sobre pessoas trans, se fosse levado a sério, deveria levar à mesma conclusão que o anterior, né? A gente tem mais uma participação aqui, o Lucas, que é lá do nosso grupo de pesquisa, me orientando, está trazendo aqui que a normativa do INSS revela que o Estado admite uniões poliafetivas no contexto indígena, reconhecendo a diversidade cultural, mas mantém resistência em estender esse direito ao restante da sociedade, se evidencia um tratamento seletivo. Enfim, não faz sentido, tá certo? Não faz nenhum sentido, porque é uma escolha, não existe nada de novo, né? Como você sempre, você lembrou lá no início das tábuas da lei, né? Não existe nada posto que a única forma de você ter uma família ou ter uma união estável ou um casamento seja com duas pessoas, né? Isso não existe essa matemática no direito, né? Que imprima isso como uma necessidade. Né? Na verdade, Alexandre, a monogamia não é para todas as pessoas. Existem pessoas que não são adeptas da monogamia. E a monogamia não deve ser imposta pela lei. A fidelidade, como ainda está no Código Civil, está lá entre os deveres do casamento, a fidelidade recíproca, é um assunto que não deveria ser trabalhado. Não é objeto da lei regular a intimidade sexual, os arranjos, né, entre um casal, ou entre um trisal, ou entre um quarteto, se é aberto, se é fechado,
ou quais são as preferências, os gostos, a forma de viver, essa ideia, ela não se sustenta, se você olhar para a própria história da humanidade. Então, enveredar por isso é realmente um retrocesso gigante. E o Lucas está corretíssimo, né? Nos primórdios não era assim, e só com a ideia da colonização, volto com a ideia da colonização, então, quando a gente vem com a ideia da Igreja Católica, que se misturava com as leis portuguesas, que fundaram o primeiro Código, né, Civil, e que estão replicados nesse Código atual, é exatamente isso que se funda na ideia da monogamia, para segurar novamente, né, uma legitimidade do casamento que não se justifica mais em aspecto nenhum frente à Constituição Federal. Exato. Agora eu quero caminhar um pouco aí, agora voltando para a questão das pessoas LGBT, das famílias formadas por pessoas LGBT. Eu queria que você comentasse um dado que eu até te mandei, né, uma notícia falando que nos últimos 5 anos a gente teve um aumento de 240% do número de adoções de crianças, né, adolescentes, por casais formados de pessoas do mesmo sexo. Isso é lindo, Alexandre, porque as mesmas pessoas que sabem na pele, no trato social, o que é não ter direitos, o que é lutar constantemente para não perder os parcos direitos conquistados, o que é sofrer no dia a dia, na mesa do restaurante, dentro de casa, fora de casa, né, nos processos, no mercado de trabalho, exatamente esta comunidade, esta parcela, tem procurado inverter os índices do processo de adoção. Se você entrar no site do CNJ, nós temos lá, em tempo real, o número os dados das adoções no Brasil. E isso está super atualizado. Você vai entrar lá, você vai ver junho, tá? E ali está mostrando um perfil assustador dos pais adotantes brasileiros. O brasileiro, ele sonha com um bebê que seja bebê, preferencialmente. O seu limite, a sua tolerância com idade é até 2 anos. Então, depois de 2 anos, cai vertiginosamente o número de adoções no Brasil. E mais, eles querem crianças brancas, saudáveis. Se você olhar isso para o nosso país, para a nossa realidade, para a nossa miscigenação de pessoas pretas e pardas, de como essas crianças vão parar nos abrigos públicos, né, em famílias disfuncionais, em famílias onde há cenários fortíssimos de violência, tudo que elas não serão, não são nem brancas e nem saudáveis, pelo menos do ponto de vista psicológico. Então, me parece um olhar ilusório, absolutamente eurocentrado do que seria uma família. De novo, a questão, né, que deixamos de ser colônia, mas a colônia não sai de dentro de nós, né? Aquela ideia tão ultrapassada. E isso impacta no número de crianças, que essas filas não batem. Nós temos um número enorme de pais adotantes querendo adotar, um número enorme de crianças para serem adotadas e não conseguimos baixar isso. Por quê? Porque essas pessoas não adotam o nosso adotado brasileiro. E os casais LGBT, de uma maneira fantástica e generosa, eles têm furado todos esses bloqueios. Tem buscado crianças adolescentes, cujo percentual de adoção é praticamente nulo. Tem buscado crianças irmãos, porque o ECA determina que há uma preferência na adoção pelos irmãos, e às vezes são 2, são 3. Eu acompanho um casal nas redes sociais, que são dois pais, eles adotaram 5 irmãos. 5 irmãos. Então, isso é algo impensável no Brasil. E, além disso, eles aceitam crianças pretas, crianças pardas, algumas mães trans aceitando crianças trans, olha que coisa linda isso, crianças que tenham AIDS, crianças que tenham problemas de saúde. Então, assim, é a demonstração da generosidade destas famílias, da empatia e da solidariedade que tem invertido todos os dados de adoção, e isso tem crescido vertiginosamente para a nossa felicidade de quem atua nessa vara de infância e juventude.
É muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver esse dado, né? Eu também. Eu queria avançar da gente falar sobre algumas questões que aí sim dão alguns curtos-circuitos, não só nos nossos colegas do direito, mas às vezes até em pessoas que falam sobre, enfim, sobre direitos humanos, diversidade, enfim. A primeira questão é a questão lá dos homens que engravidam, né? Dos homens trans que engravidam. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa história, né, dos homens trans que engravidam e todos, enfim, o curto-circuito que isso dá em termos de licença, maternidade, né, em termos de direitos previdenciários, enfim, trabalhistas. Como nós estamos despreparados para tudo isso, né? Michel Foucault tinha total razão quando ele disse que a sociedade fracassou quando quis classificar a humanidade a partir do sexo, né? E sexo mesmo, né? Foi a palavra utilizada. Essa ideia de que as pessoas trans precisam adequar os seus corpos, né? Então, pessoas trans, eu acredito que quem nos escuta, todos sabem quem são, pessoas que têm uma identidade de gênero diversa daquela sua identidade biológica, né? Aquele sexo atribuído ao nascimento, no momento do registro, elas não têm nenhuma obrigação mais, isso foi reconhecido na ADI 4275, ainda bem, de adequar e submeter os seus corpos a cirurgias para uma adequação de uma composição binária de mundo. Então, se ela manifesta uma identidade masculina, né, se ele se diz um homem trans, a identidade auto-percebida e profundamente sentida, ele não precisa adequar o seu corpo. E é aqui que, nessa realidade, ele conserva os órgãos reprodutores e sexuais femininos, que permitem a este homem trans, que, na verdade, queira realizar esse projeto de paternidade, é muito importante dizer isso, que ele possa usar os seus próprios órgãos, a sua corporalidade, para um processo de concepção até natural. Então, ele pode, através de uma relação sexual, engravidar, basta ajustar ali a dosagem, né, a hormonioterapia, ou até mesmo passar por um processo de reprodução humana e pode, né, pela concepção natural, ficar grávido a partir de um óvulo próprio. Então, ele pode desenvolver essa paternidade, esse parentesco biológico. Ele tem a capacidade, depois de estar grávido, de gestar o próprio filho, pelos 10 meses de gestação, tendo direito a um acompanhamento prioritário pelo SUS, como garante o ECA, tendo direito de atendimento, como diz a DPF 787, que veio na conquista, né? Fruto, luta do grupo aqui, coordenado pelo Alexandre, que deu subsídios tão importantes para que essa DPF fosse julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e tem direito de parir o próprio filho. Então, essa ideia de binaridade é algo que precisa ser abandonada no direito. Existem corporalidades que são cisgêneras, elas são idênticas a esse sexo atribuído ao nascimento, mas existem corporalidades que não são, e aí que nós teremos esses perfis de um homem trans grávido do próprio filho, que não seja mãe, mas será o pai, porque esta é a identidade que deve ser respeitada e é desta maneira que deve sair nos registros da criança. E assim, e a gente continua, apesar da decisão do STF que você lembra, a gente ainda tem uma dificuldade enorme para essa pessoa acessar serviços de saúde, públicos de saúde, mesmo de planos de saúde particulares, depois para conseguir uma licença maternidade, não é? Que tem que ser uma licença em maternidade, apesar de ser um homem, uma licença maternidade. Ou, enfim, e depois para questões previdenciárias. Então, o direito vai criando aí uma série de obstáculos para essa pessoa, né? Ainda não temos uma decisão definitiva a respeito. Nós temos alguns avanços do STF que eles trabalham com a ideia daquilo que se diz no direito de outros países, de uma licença parental, que a licença, da verdade, ela não deveria estar atrelada ao gênero, isso é de uma sabedoria ímpar. Então, nós temos algumas decisões, mas veja bem, são decisões isoladas, não são decisões de repercussão geral,
ainda, que garantem a licença, o equivalente ao período de licença maternidade para o homem, o equivalente a um período de licença paternidade para a segunda companheira. Então, ficam umas confusões também, porque esse assunto ainda não foi trabalhado como deveria, com a profundidade que deveria, mas ainda esperamos uma repercussão mais efetiva. E que deveria ser pelo legislativo, né? E aí a gente vai fazendo umas gambiarras jurídicas, né? Uns puxadinhos jurídicos para ver se cabe, né? Enfim. A gente tem também uma questão que hoje é muito discutida. Eu tive 2 alunos que escreveram sobre isso nas suas dissertações de mestrado. Bom, primeiro, a questão da inseminação artificial e barriga solidária, isso para todo mundo, né? Para todos os casais. Também falta legislação sobre isso, né? A gente tem normas do Conselho Federal de Medicina que vão tratar disso, se pode ser parente, se não pode ser parente, se pode pagar, se não pode pagar, você não tem lei sobre isso, né? Você tem resoluções, o Congresso Nacional está discutindo anistiar terrorista, mas não discute as coisas que precisa discutir, né? Mas também eu queria, além disso, né, desses desafios aí com relação à falta de regulamentação da inseminação artificial, dos métodos artificiais, vamos dizer assim, né? Que você falasse também sobre a questão da inseminação caseira, que quando se trata de um casal heterossexual, não há nenhum problema, porque existe a presunção, né? Então, assim, a gente sabe, existem grupos, eu fiquei, por causa dessa minha aluna que fez uma dissertação sobre isso, eu fui descobrir que existem vários grupos no Facebook de gente que combina essas coisas, porque o marido é estéril, enfim, porque fez vasectomia e tal, e aí combinam lá de fazer uma inseminação caseira com um estranho, mas como está dentro de um casamento ou de uma união estável, esse marido, esse companheiro, leva essa criança no cartório e é filho dele, né? Então não existe um grande problema, quer dizer, podem haver outros problemas, mas não de registro. Mas quando são 2 mulheres, por exemplo, isso já vira uma coisa, um problemão, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Um tabu. Alexandre, na verdade, nós temos hoje as clínicas, né, as técnicas da reprodução humana, inseminação artificial e a FIV, elas têm crescido demais no Brasil. Não temos lei, como você bem lembrou, é um único artigo no Código Civil. O Conselho Federal de Medicina nadando de braçada, sabe, avançando em matéria de reserva legal, muitas vezes de uma maneira muito elitizada, assim, visando os próprios interesses deontológicos e econômicos, o que deveria ser repensado, porque nosso Congresso não faz nada. E o fato é que, apesar de que essas técnicas diminuíram um pouco os seus valores, os valores continuam sendo astronômicos para a realidade nacional brasileira. E as questões, o desejo de fundar e de formar uma família, ele é de todas as pessoas. E num país com a nossa desigualdade social, as filas do SUS que fornece serviços de inseminação artificial são enormes. As brigas sobre a cobertura ou não do plano de saúde também são gigantescas. Nós estamos caminhando nisso. Por causa disso e por causa dessa dificuldade econômica, muitas mulheres, principalmente casais de mulheres lésbicas, têm socorrido destes grupos. Existe no Facebook, em sites, em outros lugares, onde pessoas oferecem a doação dos seus espermas. Existem até kits que se compram, esses kits prontos, tá? Kit inseminação artificial, que tem um copinho, que tem uma seringa sem a agulha. E aí, o que acontece? As pessoas cruzam nessas informações. É importante que se diga que é proibido qualquer tipo de comercialização, tem que ser uma doação, porque isso é constitucional, artigo 199 da Constituição, parágrafo 4º, e ali eles vão fornecer o espermatozoide, que será colocado na seringa, a mulher já fértil, no período fértil, pode estar até previamente estimulada por hormônios, ela tende a ficar grávida com a introdução pela seringa desse grande número de inseminações, né, de sêmen. O que acontece?
A presunção de paternidade, ela já vem com o nome de paternidade, né? Ela é antiga, ela está no 1597, ela só é trabalhada em cima da visão heterossexual de mundo. Então, ela fala que os filhos nascidos na constância do matrimônio, ou 10 meses depois da ruptura dele, eles são presumivelmente do marido. Só que essa realidade, ela deveria, por uma isonomia de gênero, ser aplicada para mulheres, mas não é. E o grande problema é que, se tratando das técnicas de reprodução e de inseminação, quando elas são feitas no laboratório, na clínica de reprodução humana, diz o Código Nacional de Normas Extrajudiciais que sairá uma documentação das mãos do diretor da clínica, de modo a permitir o registro sem grandes questionamentos. Como a inseminação é feita de forma caseira, a melhor palavra seria autoinseminação, que é um direito do livre planejamento familiar, que é uma garantia dos 226, parágrafo 7º da nossa Constituição. O que acontece? Não temos essa documentação. E em se tratando de dupla maternidade, nós temos o quê? O instituto de uma multiparentalidade materna, porque a visão de mundo ainda é de um pai e de uma mãe. E toda inserção dessa dupla maternidade em crianças, ou ela se dá através da documentação da clínica, ou através da ordem judicial. Como não há uma demonstração de que aquelas mulheres tiveram essa concepção na constância do casamento, isso para o registrador, tá? Estou falando com os olhos do registrador. O que ele faz? Ele nega a aplicação da presunção de maternidade para as mulheres numa relação homoafetiva feminina. E é aí que começaram a surgir ações judiciais no país, e cresceram bastante. Essas ações começaram com reconhecimento de dupla maternidade, e agora elas já estão evoluindo para uma simples ação de alvará, que é uma ação que diz o seguinte: escuta, judiciário, o 1597, que fala da presunção de paternidade, ele tem que se aplicar à presunção de maternidade. Porque se elas estiverem casadas, ou se elas estiverem numa união estável, que seja reconhecida numa escritura pública ou numa decisão judicial, como afirma o Código Nacional de Normas Extrajudiciais, elas têm direito à presunção e elas não precisam recorrer ao Poder Judiciário para reconhecimento da dupla maternidade. Afinal de contas, existem casais homoafetivos femininos e a parentalidade decorre da lei. Então, com este alvará, né, estas mães teriam direito a isso. Um caso isolado chegou no STJ agora no ano passado, e isso foi bem bacana, porque a ministra Nancy Andrighi, ela declarou abertamente que o 1597 se aplica às mulheres em relações homoafetivas femininas, e se aplica à autoinseminação, inseminação caseira. Veja bem, ao contrário do que possa se pensar, a maioria dos tribunais estão aceitando a autoinseminação, Alexandre. Estão aceitando a inseminação caseira sem entrar no mérito, tá? Sem entrar no mérito de onde apareceu esse doador, quem é esse pai, porque o cartório quer saber todos esses absurdos, tá? Então, ele admitiu. O que eu posso deixar de mensagem para as mulheres que nos escutam? Primeiro, para que não tenham problemas de que amanhã este homem venha reivindicar esta paternidade, ou que possa dar qualquer tipo de problema, já que este é um trato verbal. Eu aconselho que se faça um contrato para inseminação artificial heteróloga. A inseminação artificial heteróloga, ela é permitida no Código Civil. E esse contrato, feito através de um contrato particular, onde as duas parceiras colocam este homem como um simples doador de material genético, o que é permitido dentro das clínicas, tem que ser, por simetria, admitido nas relações particulares. Então, elas asseguram esse trato de uma maneira clara, elas asseguram que elas têm um documento que vai assegurar a criança, né, por toda a vida, uma tranquilidade para esta nova família, e já é o indício para a ação de alvará, caso
o cartório venha recusar esse registro de dupla maternidade. Deixa eu voltar aqui meu microfone. Não, eu acho que foi uma explicação ótima e deu, inclusive, uma solução prática. Eu sei que, por causa dessa pesquisa da minha aluna, eu soube de todo um universo aí paralelo sobre essas questões e toda uma dificuldade imensa que essas mulheres passam por causa dessas situações. Bom, a gente já está aí com quase 1 hora e eu queria, na verdade, agradecer demais a Samantha pela tantos esclarecimentos, né, tantas questões que eu acho que vão ajudar demais aí tantas pessoas que nos assistem agora e que vão assistir depois sobre, enfim, temas que são um desafio, né, muita coisa que é desafio, muita coisa que a gente vai precisar ainda batalhar nos tribunais, porque infelizmente o legislativo se recusa terminantemente, né, veementemente a discutir a maior parte dessas questões que a gente está falando aqui. Samantha, eu queria que você, enfim, acrescentasse aí mais alguma coisa e fique à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre a figura da FIV, né, fertilização in vitro, e da barriga solidária. A FIV também é um direito de casais hétero e de casais homoafetivos. É muito importante que nós só temos essa resolução do Conselho Federal, mas a resolução, ela avançou um pouquinho, permitindo, por exemplo, a doação do material genético, seja o óvulo, seja o espermatozoide, por um parente do casal. Então, é possível que o cunhado possa doar o material para que tenha as características genéticas daquela família, isso é bem bacana. E, infelizmente, a resolução, ela só permite que a barriga solidária, a doadora de útero, ela seja parente do casal. Claro, casos fora disso, devem ser submetidos ao Conselho Regional de Medicina e até mesmo ao Judiciário, porque ele não pode proibir que outras pessoas, né, que não sejam parentes biológicas do casal, ofereçam essa barriga para gestar. Porque, veja bem, em se tratando de 2 homens, eles precisam de uma doadora do óvulo. Essa doadora, ela pode ser um parente dos 2 e também pode estar naquele banco de óvulos, através das características fenotípicas, essa doadora é escolhida, o embrião é formado em laboratório, outros embriões, que são vários, são formados, chamados excedentários, são congelados, e apenas de 2 a 3 são implantados no corpo desta barriga solidária. Muitas avós têm se prestado a este gesto nobre, e isso tem viabilizado a gestação, né, desses casais homoafetivos. São famílias lindas, Alexandre, que têm nascido e que estão sendo configuradas, famílias transafetivas, homoafetivas, nós chamamos de ectogenéticas, né, que são famílias que vêm aí dessa realidade da reprodução, enfim, é tanta coisa para falar, eu estou deixando aqui só um gostinho do que esse universo nos promete, mas, enfim, eu digo à comunidade LGBT que nos escuta, procure um advogado que conheça destas questões, a parentalidade é um direito, seja por adoção, por FIV, por inseminação no laboratório, por inseminação caseira, não permita que qualquer planejamento familiar seja cerceado ou seja elitizado por questões econômicas ou discriminado por profissionais não preparados e realizem o direito fundamental de concretização de sua família, né? Isso é o mais lindo, é o direito à família eudemonista, aquela que busca os caminhos da própria felicidade, reafirma, né, o desenvolvimento da personalidade de cada um dos seus membros, e essa troca é fantástica. Eu agradeço demais o espaço que você me concedeu aqui, fico à disposição dos seus ouvintes, quem quiser me contactar para que eu possa esclarecer ou tirar uma dúvida, eu fico à disposição de todas, todos e todes. Microfone desligado. Obrigado, Samantha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da Samantha no Instagram, quem quiser adicioná-la lá. Vou deixar também o nome certinho do livro, eu acho que vale a pena demais. Todo mundo que quiser entender melhor sobre isso
ver aí o livro, os textos da Samantha. Pessoal que esteve aqui, obrigado, e todo mundo que assistir depois aí, comentem, tirem suas dúvidas, deixem suas dúvidas que a gente, na medida do possível, vai respondendo aí. Obrigado, então, Samantha. Até a próxima, então. Até, querido. Tchau, tchau.